Olá, eu sou João Paulo Crestani e o meu negócio é desenvolvimento humano. Estou fazendo uma série de vídeos falando sobre o medo e como isso pode impactar a sua vida e trazer sérios prejuízos para você. Nessa série, já falei sobre o que é o medo e como ele pode estar te impactando, já falei sobre o medo da pobreza e hoje eu vou falar sobre o medo da doença e o medo da morte. Talvez esse vídeo não fique inteiro, eu não consiga postá-lo inteiro, mas aí vai ter a parte 1 e a parte 2 para você poder acompanhar, tá joia? Nesse começo, a gente vai falar sobre um pouquinho, relembrar o que é o medo e como ele pode estar afetando sua vida. Eu não estou falando, gente, de medo, aquela emoção, aquele sentimento normal que todo mundo tem quando está enfrentando uma situação de perigo, uma situação totalmente desconhecida, tá? Estou falando do medo que é o estado de espírito, quando uma pessoa ela fica sendo dominada pelo medo o tempo todo, ela tem sérios problemas, ela não consegue viver por causa desse medo, tá? Então, é muito comum. Eu comecei a conversar, lancei uma enquete ali no meu Instagram e muitas pessoas falaram que tem ou medo de doença ou medo da morte. E quando esse tipo de medo, normalmente não tem uma justificativa racional. Provavelmente foi algum problema de infância que essa pessoa pode e deve tratar para que ela fique então bem com isso mesmo. Tá joia? Primeira coisa, eu não conheço até hoje, não conheci ninguém que tivesse, por livre e espontânea vontade, desejo de ficar doente, ou muito menos desejo de morrer. Ou seja, nenhuma pessoa saudável teve essa necessidade, ok? Ninguém quer ficar doente. No entanto, pesquisas comprovam que em torno de 75% das pessoas que procuram um médico criaram as suas próprias doenças. E aí você talvez me pergunte, fala, João, isso aí é muito, não dá para acreditar nisso, isso aí não pode ser verdade. Aí daí eu falo para você, e aí você vai me ajudar a refletir sobre isso. É verdade ou não é que todo mundo sabe que fumar faz mal para a saúde? É verdade ou não é que todas as pessoas sabem que se abusar do álcool e das bebidas pode provocar danos no fígado e em outras partes do corpo também? É verdade ou não é que se a pessoa ela não controlar a sua alimentação, se ela não souber comer alimentos adequados, se não fizer exercício físico, pode ficar obeso e pode ocasionar doenças como hipertensão, diabetes, triglicerídeos altos, colesterol alto? É verdade ou não é? Todo mundo sabe que se não cuidar da saúde, pode ficar doente. E aí eu te pergunto, o quanto você tem cuidado da sua saúde? Você conhece pessoas que muitas vezes já diagnosticaram doenças sérias, como diabetes, por exemplo, ou até mesmo a hipertensão, mas mesmo assim não fazem o controle da alimentação, que na maioria dos casos é o mais do que suficiente para ter a doença sob controle. E ainda assim essas pessoas continuam abusando da alimentação. Ou seja, faz todo sentido que essas pessoas, essa grande maioria, esses 75% das pessoas que vão ao médico, ocasionaram as suas próprias doenças. E aí o que acontece? A gente não vai falar disso hoje, basicamente, tá? Mas a gente vai falar sobre como que ter medo da doença pode estar causando ela, tá? E eu não estou falando só de doença psicossomática, tá, gente? Não é doença que o emocional tem uma causa direta com essa doença. Estou falando de doenças em geral, até mesmo pegar uma infecção ou uma gripe, por exemplo, tá? Então, o que é importante a gente salientar agora? Que ficar doente faz parte da vida humana. Nós não somos seres criados para ser eternos para ficar tudo bem. Se eu sei o que eu preciso fazer e eu não estou fazendo isso que é necessário, pode ser que eu fique doente. Pode ser que o meu corpo vai reagir de uma forma a me mostrar que a minha imunidade está baixa e eu preciso fazer alguma coisa. Então, como a gente fala na hipnoterapia, todo sintoma tem uma causa e tem uma função. E sempre que eu fico doente, depois que eu aprendi isso, eu comecei a me questionar: qual é a causa? O porquê que eu estou doente? E para que eu estou doente? Qual é a função dessa doença na minha vida nesse momento? O que eu preciso parar, refletir e prestar atenção em mim mesmo? Tá bom? Então, isso aí já é um plus aqui da nossa live, a gente não vai falar especificamente sobre isso. Mas é muito importante se ater ao porquê e o para quê da doença, tá? Então, se é normal, se é possível todo mundo ficar doente, como que o medo da doença pode estar causando a própria doença? Algumas pessoas não sabem que a maioria das doenças é causada pela sugestionabilidade. Ou seja, se eu diretamente faço uma sugestão ou se eu estou em um ambiente onde está sendo o tempo inteiro falado sobre isso.
sentimentos, pensamentos negativos, doença, tragédia, eu me torno mais suscetível para que isso aconteça na minha vida, tá? Então vamos parar para pensar. Uma pessoa teve um dia cansativo no trabalho e ela fica, tô tão cansado, tô com tanta dor, e ela fica reforçando isso. O que eu vou fazer? Eu vou potencializar essa doença, eu vou potencializar esse cansaço que eu estou sentindo. Ele vai ficar por mais tempo no meu sistema, no meu corpo. E aí a pessoa fica assim, eu tô tão cansado, eu não tenho tempo para descansar, eu não tenho tempo para descansar. A pessoa fica só falando, só sugestionando e não faz nada para criar um momento de descanso, um momento de descontração, ela vai então ficar doente. Então, e outra coisa, uma pessoa que fica o tempo inteiro acompanhando esses noticiários sensacionalistas que falam de doença, que falam de morte, que ficam o tempo inteiro falando de desgraça. Essa pessoa ela se torna muito mais suscetível a ficar doente do que uma pessoa que está lendo notícia boa, que está lendo livro que edifica, que está conversando com pessoas que falam sobre coisas positivas. Porque o sistema imunológico dessa pessoa é afetado diretamente pelos sentimentos negativos. E se você me disser que você assiste um programa de desgraça durante 1 hora e você não fica abalado com isso, então precisa prestar atenção que tem alguma coisa errada com você, meu amigo, minha amiga. Porque se eu fico 10 minutos, sei lá, 5 minutos assistindo, eu já fico incomodado. Eu falo, nossa, é algo muito ruim, é muito pesado, não quero assistir isso. Desde que fique falando de política, de corrupção, todo esse tipo de coisa. Não faz bem para a saúde. Não faz bem para você. Existe uma coisa é ficar informado. Existe outra coisa é ser torturado com isso. Então, presta atenção e toma cuidado que tipo de sugestão você está trazendo para a sua vida. Tá? E para falar sobre dar um exemplo sobre essa questão da sugestionabilidade, eu quero citar para vocês um caso que Napoleão Hill conta nesse livro Pense e Enriqueça, o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Houve um surto de uma gripe, que eles deram o nome de gripe espanhola, e mais de 20 mil pessoas morreram na cidade de Nova York. Veja, não eram pessoas que estavam lá no fronte de batalha, não eram pessoas que estavam na guerra, mas estavam sendo bombardeadas o tempo inteiro com notícias. Sentimentos de ódio, sentimentos de raiva contra os inimigos, toda essa questão da guerra. E, além disso, os jornais ficavam o tempo inteiro noticiando. Mais um caso de morte, tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão hospitalizadas, os hospitais estão cheios, os hospitais não estão dando conta do fluxo de pessoas. Chegou uma hora em que o prefeito da cidade falou, eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso, porque está demais. E ele procurou, na época os meios de comunicação era só o jornal impresso, procurou os jornais e falou, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não está dando. Daqui a pouco vocês não vão ter para quem vender suas notícias, eu não vou ter mais uma cidade para administrar. Então eles decidiram parar de noticiar sobre a gripe. Em menos de 30 dias, a epidemia tinha sido controlada. A guerra durou 3 anos. Durante toda a guerra, muitas pessoas morreram por causa da gripe espanhola. Fala-se até que mais pessoas morreram por causa da gripe do que mortos pela própria guerra. Mas na cidade de Nova York, como eles pararam de falar sobre o assunto, as pessoas começaram a melhorar e a reagir. Isso é uma das provas que a sugestionabilidade está diretamente ligada com o fato da pessoa ficar doente. O que eu quero dizer com isso de forma muito simples e objetiva? Quanto mais medo você tem de ficar doente, mais suscetível você está de ficar doente. Certo? E a gente falou na live passada, por que os médicos não ficam doentes, assim como as pessoas normais? Porque eles conhecem a doença e eles não têm medo da doença. Então, quando eles lidam com um paciente, mesmo que seja uma infecção, eles não pegam a doença, porque eles não têm medo dela. Então, é muito importante que, se você tem medo de alguma doença, pesquise sobre, mas não para ficar com o sentimento negativo. Ai, meu Deus, se isso pegar em mim, eu não quero, blá, 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 blá. Né? Mas para você conhecer e para você não ter medo daquilo. Se você sabe, por exemplo, que uma alimentação saudável vai fazer com que você tenha saúde, não faz sentido você ter medo da doença. A não ser que, como eu falei no começo, você tem algum trauma de infância, alguma situação, ou você teve um aprendizado, ou você está imerso num ambiente onde as pessoas têm muito medo de doença. Aí faz sentido você acabar ficando doente. Agora, se você não tem esse medo de ficar doente, não tem por que você ficar. Ok? E talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra, hipocondria. O que é isso? É a pessoa cuja doença é gostar demais de doença, ou achar que está doente o tempo inteiro. E você talvez conhece essa pessoa, né? Ou se você não for, é uma pessoa que você conversa com ela, ela está o tempo inteiro falando para você.
Sempre que você conversa ou você encontra, fala assim, ai, tô com dor de cabeça, não tô muito bem. E aí, fulano, como é que você tá? Nossa, tá doendo aqui minhas costas, tô tão cansado, não sei o que tá acontecendo comigo. E essa pessoa nunca tem uma coisa boa para falar, ela tá sempre reclamando de uma doença. Ou ela tá doente, ou ela tá sarando de uma doença, ou ela tá sendo uma vítima de alguém, de alguma coisa. A doença é hipocondria. E também tem o outro caso, né? Mesmo que a pessoa não esteja doente, ela está falando sempre de remédio, está falando de uma simpatia que ela aprendeu. A pessoa está muito preocupada com dieta, ela está o tempo inteiro só pensando em dieta. Ou então uma pessoa que busca tudo quanto é tipo de terapia, terapia, técnica. Ah, eu fiquei sabendo disso, daquilo outro. A pessoa busca demais isso. Então, é uma forma da manifestação da hipocondria, tá? Então, se você é uma pessoa que vive pensando nisso, ou se você conhece alguém que vive pensando nisso, vou te dar duas dicas aqui que pode te ajudar a sair, a não viver mais dominado por esse tipo de medo, tá? Como que você vai resolver isso? Primeira coisa, tira o foco das suas dores. Para de ficar concentrando naquilo que dói, naquilo que incomoda. E eu falo isso porque eu vivi muito tempo nisso. Nas mágoas, nas dores que as pessoas tinham causado para mim, eu ficava apegado nisso. E isso dominava a minha vida. Enquanto eu não conseguia olhar para isso e falar, chega, eu quero viver, não quero mais ficar comunicando, pensando, sentindo sobre as minhas dores, mas eu quero comunicar a minha visão, aquilo que eu quero para o meu futuro, aquilo que eu quero para a minha vida continua sendo então dominada por aquilo, tá? Então, primeira coisa, para de focar nas suas dores e trata de verdade as suas dores. Se você tem algum trauma do seu passado, procure um profissional que vai te ajudar a realmente tratar. Mas não fica buscando coisas paliativas, né? Infelizmente, algumas pessoas parecem que têm aquela doencinha, aquele trauma, aquela mágoa de estimação. E vai alimentando isso, até que fique insuportável, até que a pessoa tenha algum surto, tenha um acidente muito grave, desenvolva uma doença muito séria, né? Câncer é uma doença que é muito derivada desse tipo de situação, né? Mágoas, traumas, raiva, que a pessoa não consegue lidar com aquilo. Então procura ajuda, existe terapia para isso. Mas não para você ficar indo na terapia para reclamar, mas de fato para resolver, tá? A segunda dica é: não olha tanto para você, mas olha um pouco para os outros. Eu tenho certeza que se você parar para olhar de fato com interesse para ajudar os outros, e você ouvir o outro, não para ficar comparando a doença do outro com a sua, ou não para ficar falando assim, ah, é engraçado ver conversa das pessoas assim, né? Duas pessoas que são hipocondríacas falam assim, nossa, eu tô com tanta dor no joelho, tanta dor não sei onde, outra pessoa fala assim, ah, mas isso não é nada. O meu bico no papagaio, o meu bico de papagaio é tenso, viu? E são diversas pessoas que vivem dessa forma. Então, não vá focar na doença do outro para competir, mas realmente para prestar atenção no outro. E existem formas muito bacanas de você fazer isso. Dedicar tempo à caridade, trabalho voluntário, visitar o asilo ou orfanatos, para você ir lá, ouvir o que as pessoas estão passando. Eu tenho certeza que de duas ou três pessoas que você conversar, você já vai ter a consciência de que o problema com o qual você está vivendo, com o qual você está lidando, não é tão grande quanto aquela pessoa que foi abandonada pela família, aquela criança que perdeu os pais, aquela pessoa que está no leito de morte em um hospital. Então, quando você parar de ficar focando na sua doença, no seu medo de ficar doente, mas enxergar o que é a doença de fato e como ela prejudica a vida das pessoas, você vai ter uma saúde de ferro. Você vai ficar bem, você vai ficar melhor. E o segundo tema da live de hoje, desse vídeo, aliás, a gente vai falar sobre o medo da morte, que é um medo que também está associado à doença. Algumas pessoas não querem ficar doentes e têm esse medo de ficar doentes por causa do medo da morte, né? Existem inúmeras pessoas que ficam doentes, não se tratam e morrem. Claro que isso era muito mais comum no início do século passado, quando a medicina não era avançada e ela não era acessível à grande maioria das pessoas. Talvez você até fale assim, ah, mas o nosso sistema público de saúde é ruim, blá 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 blá, e tenha vários argumentos para falar sobre isso, tá? Mas, querendo ou não, se você for num posto de saúde, você vai ter um atendimento, você vai receber uma atenção, eles vão te dar um remédio, mesmo que não seja o melhor remédio, vai ter um encaminhamento mesmo que demore, né? Antigamente não tinha, né? Só tinha médico em cidades maiores, as pessoas que moravam em cidades pequenas não tinham esse tratamento, não tinha farmácia em tudo quanto é esquina, então a pessoa não tinha como cuidar da saúde. Então, antigamente,
o medo da doença se justificava pelo medo da morte. Hoje em dia, nem tanto, né? Mas parando para pensar o que é o medo da morte, a resposta que o Napoleão Hill dá, e faz muito sentido para mim, é: o medo da morte é o medo do desconhecido. Porque, independente da religião que você tenha, da crença espiritual que você tenha, eu não conheço ninguém, eu nunca ouvi falar de ninguém que de fato foi por outro lado e voltou e contou como é que é, né? A gente tem, claro, né, a história de Jesus Cristo que ressuscitou, mas ele não fica falando para você como que era do outro lado, o que que você vai encontrar, o que que não é. Só fala do que é o paraíso para um determinado grupo de pessoas que cumpre um determinado tipo de requisitos, né? Então, assim, como a gente de fato não sabe o que vai ser depois do que acontecer, quem vai estar lá, se a gente vai ter ou não vai ter lembrança, se a gente vai esquecer do que aconteceu aqui, se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu, se eu vou ficar no limbo, se eu vou ficar no purgatório. A gente não tem certeza, né? Eu não conheço ninguém que tenha certeza, a não ser pela sua própria fé. Toda essa situação do que acontece no pós-morte é uma situação baseada na fé. Então, como é algo desconhecido e a gente não tem provas cabais, eu não tenho nada que me diga com plena certeza. Se a gente for parar para pensar, fazendo um parênteses aqui, né? Nem mesmo a vida a gente tem plena certeza das coisas. Quantas vezes eu e você já tivemos certeza de alguma coisa e acontece uma situação na vida, sei lá, desde uma situação ruim a uma situação boa, que muda tudo a sua mentalidade, né? Então, se a gente não tem certeza da vida, que dirá da morte, né? Então, é muito comum as pessoas terem medo daquilo que elas não conhecem, e como a gente não conhece a morte, fica sendo dominado pelo medo das pessoas. E é mais ou menos aí que nascem e que surgem as religiões. Para algumas, né, são religiões éticas, são religiões que ajudam e prestam esse socorro trazendo para as pessoas informação sobre, de acordo com a crença dessa religião, como vai ser do outro lado da vida. Só que existem religiões que acabam dominando as pessoas e manipulando, e é aí que mora o maior medo da morte. A pessoa vive dominada pelo medo da morte quando as suas ações aqui na Terra não são para ela ter uma vida melhor, mas é para que ela tenha uma morte melhor. Ah, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o céu. Se você acreditar no Deus X ou Y, você vai para o céu. Se você não acreditar, ou se você não seguir, se você não cumprir tal ritual, você vai arder e vai vir não sei quantas abelhas te picar. E são várias as tradições que falam sobre o que acontece para quem é bom e para quem é ruim. Depois de um tempo que eu passei abrindo a minha mente, expandindo, não sendo mais um bitolado religioso, eu passei a entender que a Bíblia, a grande maioria dos conselhos que tem na Bíblia, não são espirituais, no sentido assim de ir para o céu ou ir para o inferno, mas são uma grande prova do amor de Deus. Se Deus fala para você, não faz isso, não faz aquilo, é porque Ele tem uma grande preocupação e Ele quer que você esteja bem, Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você seja feliz. Então, se você fizer aquilo que está falando lá, a sua vida vai ser melhor. Não é tanto uma preocupação para onde você vai passar a eternidade, mas aquilo que você faz aqui na Terra. Claro que as ações que a gente faz sempre terão consequências físicas, emocionais e espirituais. O foco aqui hoje dessa live não é aprofundar na questão da espiritualidade, mas é só para ajudar vocês a entenderem um pouco mais que o medo da morte vem do medo do desconhecido, vem daquilo que eu não conheço e, infelizmente, algumas religiões aproveitam disso para prejudicar e fazer mal para as pessoas, tá? E eu gostaria de ler aqui um trecho do livro do Napoleão Hill em que ele fala sobre isso. Ele fala assim, que há hospícios inteiros lotados de homens e mulheres que enlouqueceram por causa do medo da morte. Só que esse é um medo inútil, porque a morte vai chegar de um jeito ou de outro. Então, se você pensar nela como uma necessidade e tirar isso da sua cabeça, você vai viver uma vida melhor. Eu estou interpretando o que ele está falando aqui, tá, gente? A morte precisa ser necessária, senão ela não existiria. Aí eu quero fazer uma pausa aqui e refletir com vocês. Tudo na vida que existe é necessário, precisa acontecer, certo? Então, se a morte não fosse necessária, ela não existiria no ciclo da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, a morte é necessária e eu preciso dela para que aconteça alguma coisa na minha vida. Então,
eu não preciso ter medo de algo que é necessário. Assim como eu não preciso ter medo de sair de casa, eu não preciso ter medo de trabalhar, eu não preciso ter medo de ir para a faculdade, eu não preciso ter medo de sair da casa dos meus pais, eu não preciso ter medo de enfrentar a vida, porque isso tudo faz parte do processo da vida, bem como morrer faz parte do processo da vida. Como eu falei no começo do vídeo anterior falando na introdução desse vídeo, não necessariamente é gostoso. Ninguém quer morrer. A gente quer viver. Só que se eu vivo com medo da morte, eu acabo trazendo ela mais cedo, né? As pessoas se privam de viver a morte. Então, se a morte precisa ser necessária, né? Aliás, a morte tem que ser necessária, senão ela não existiria. E talvez nem seja tão ruim assim quanto se imagina. Presta atenção aqui. Ele fala que o mundo inteiro, o universo, é composto de apenas duas coisas: energia e matéria. Tudo que compõe o universo, gente, é energia e matéria. Isso a gente aprende em qualquer curso básico de física. Nós aprendemos que nem a matéria, nem a energia, que são as duas únicas realidades que o ser humano conhece, nem a energia, nem a matéria podem ser criadas ou destruídas. Elas podem ser transformadas, mas elas não podem ser destruídas. Então presta atenção que isso é sério. Se a vida é alguma coisa, a vida é energia. Logo, se nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, então é claro que a vida também não pode. A vida, como outras formas de energia, pode passar por processos de transição, de mudança, mas ela nunca pode ser destruída. Ou seja, a morte não passa de uma transição. Se a morte for apenas uma mudança ou transição, aí são duas situações. Primeiro, eu entendo que a morte é uma transição. A minha energia vai mudar de um estado para o outro, e aí as pessoas vão dar interpretações mil para isso, né? Vai para o céu, vai para o inferno, mas vai ter uma mudança na energia. E para quem não acredita em nada disso, ele fala assim: bom, se a morte não for apenas uma mudança ou uma transição, então nada vem depois dela, a não ser um longo e eterno sono tranquilo. E não tem por que ter medo do sono, né? Portanto, de uma forma ou de outra, trate-se de livrar de uma vez por todas do medo da morte. Faz sentido para vocês? Para mim faz muito sentido. Eu não preciso ter medo daquilo que é desconhecido, porque a vida é uma série de desconhecidos. Eu não sei o que vai acontecer lá, essa é a graça. Quando eu chegar lá, eu vou saber disso. E talvez, como algumas religiões falam, não seja a primeira nem a segunda vez que a gente vai experimentar isso. Talvez, como outras religiões falam, a gente vai experimentar e vai passar por um julgamento. Mas de qualquer forma, é muito mais sério e é muito mais importante que eu viva a minha vida pela vida e não pela morte, tá? E aí eu trago aqui algumas possibilidades e sugestões de como você pode se livrar do medo da morte. Primeira coisa é, como o Napoleão Hill falou aqui, entender que ela é necessária, que faz parte do processo, faz parte da vida, e eu não preciso ter medo de algo que é necessário, não é verdade? Se é necessário, na hora certa eu vou passar por ela. E, em segundo lugar, como que eu posso me livrar do medo da morte? Amando muito mais a vida do que temendo a morte. Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, que vivem com muito mais medo da morte do que com amor pela vida. Se você aprender a amar a sua vida, você vai automaticamente abandonar esse medo da morte. E você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais tranquila. Uma terceira forma, como a gente falou na questão do medo da doença também, é ajuda outras pessoas a serem mais felizes. Ajuda outras pessoas a ter uma vida melhor. Presta um serviço para as pessoas. Seja útil. Quando você se sente útil, a sua vida passa a ter um sentido e um significado. Logo, você vai ter muito menos medo da morte e muito menos medo de qualquer tipo de doença. Tá joia? Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui, me manda uma mensagem. Se nada disso fez sentido para você, também me manda uma mensagem falando não faz sentido para mim. Se fez algum sentido para você, manda uma mensagem. E se você tem algum trauma do medo da morte, algum trauma do medo da doença, me manda uma mensagem também que a gente pode conversar sobre como a hipnoterapia pode te ajudar nesse sentido. Tá bom? Tudo de bom para você, um grande abraço e a gente se vê na próxima quarta-feira às 20 horas, conversando então sobre o medo da crítica.